Atenção! Este é um conteúdo histórico com objetivo educativo, apresentado de forma descontraída e sem promoção de ódio ou violência. E aí, minhas lindezas e meus lindezos, chega mais que o papo de hoje é daqueles que gruda na mente e não solta mais. Sabe aquela história que a gente acha que conhece, mas que na real é bem mais cabulosa do que parece? Pois é, a gente vai mergulhar de cabeça nos rolês que levaram o mundo a uma das maiores tretas de todos os tempos. A Segunda Guerra Mundial não começou do nada. Não foi tipo, e aí, bora começar uma guerra? Nada. Foi uma sequência de vacilos, de maldade e de puro ego. E o primeiro vacilo foi um documento, o Tratado de Versalhes. Então fique até o final do vídeo que vocês irão se surpreender com esse lado da história que a escola não te contou. Já se inscrevam, curtam e comente, para não perder nadinha. Capítulo 1. O Prelúdio da Guerra. O Tratado de Versalhes, a bomba relógio bora voltar para 1919. A Primeira Guerra Mundial, que já foi um inferno na Terra, finalmente acabou. A galera tá exausta, os países arrasados e o clima é de velório. Os líderes das nações vitoriosas se reúnem em Paris, no famoso Palácio de Versalhes. O objetivo, em teoria, era fazer a paz durar para sempre. Mas o que eles fizeram foi tipo, meter o louco e passar a régua na Alemanha. O Tratado de Versalhes foi, na real, um baita golpe de misericórdia. Ele culpou a Alemanha por toda a guerra e impôs umas condições tão absurdas que a galera ficou bugada. A Alemanha teve que pagar uma grana surreal em reparações de guerra. Era tipo o pague o que deve, mais agressivo da história. A economia alemã ficou quebradaça. Perderam um monte de território para outros países. A galera roubou mesmo umas terras que tinham umas minas de carvão e ferro. Reduzir seu exército a um mínimo. A Alemanha não podia ter mais que 100 mil soldados. Não podia ter aviação militar nem submarinos. Era tipo desmontar o país. Imagina a cena. Seu país está destruído, sua galera está passando fome e de repente você tem que pagar uma dívida bilionária e ainda ser humilhado na frente do mundo inteiro. Isso gerou um sentimento de rancor, de humilhação e de injustiça na Alemanha. A galera ficou boladona mesmo. Eles sentiram que o tratado não era sobre paz, mas sobre vingança. E como a gente sabe, vingança é um prato que se come frio. E é aqui que o jogo começa a virar. A Alemanha, humilhada e falida, se tornou um caldo de cultura perfeito para a galera que queria uma mudança radical. A crise econômica de 1929. A lenha na fogueira, galera, segura a onda que o rolê vai ficar ainda mais sinistro. A década de 1920, em muitos lugares, foi a era do jazz, a época de ostentação e de festas. Mas, na Alemanha, o clima era pesadão. A inflação estava tão fora de controle que o dinheiro não valia nada. Tinha gente que usava nota de dinheiro para acender lareira, para empinar pipa. Para vocês terem uma ideia, um pão podia custar milhões de marcos. Era insano. E para piorar, em 1929, o mercado de ações nos Estados Unidos quebrou. A Grande Depressão foi um tsunami econômico que atingiu o mundo todo. E a Alemanha, que já estava no limite, foi esmagada. A galera perdeu emprego, as fábricas fecharam, a miséria bateu na porta. O desemprego chegou a 30%. Imagina, 1 a cada 3 caras na rua não tinha trampo. É desesperador. Esse cenário de crise e desespero foi o combustível que faltava para a galera se apegar a promessas de mudança. Eles estavam procurando uma tábua de salvação, um líder que prometesse que ia resolver a treta e devolver o orgulho para a nação. E é aí que ele entra na jogada. Dan den Einzias ba Adolf Hitler, a ascensão de um vilão, de um artista frustrado que não conseguiu entrar na Academia de Artes de Viena, para o líder de uma nação. A história de Adolf Hitler é uma loucura. Depois de lutar na Primeira Guerra, ele entra num partido político meio que de nicho na Alemanha. E o nome do partido era o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Depois, ele começa a usar um símbolo que todo mundo conhece. Hitler era um orador nato. O cara era mestre em persuadir. Ele falava o que a galera queria ouvir. A Alemanha foi traída. Nós vamos recuperar nossa honra.
Nós somos a raça superior. Ele usava o rancor do Tratado de Versalhes, a raiva da crise econômica e o sentimento de humilhação para conquistar a galera. Ele prometia emprego, prosperidade e, acima de tudo, orgulho. E os discursos dele eram pesadões, cheios de ódio. Ele culpava os judeus, os comunistas e todos que não eram alemães. Ele usava um negócio chamado propaganda que era absurdamente genial e maligno. Ele convencia a galera que era o único cara capaz de tirar a Alemanha do buraco. A galera, que estava na miséria com a autoestima no chão, comprou a ideia. E em 1933, ele foi nomeado chanceler da Alemanha. Ele não chegou ao poder através de um golpe de Estado, mas através de um rolo eleitoral. É o famoso "o povo elegeu o monstro". E, assim que chegou ao poder, ele mete o pé na democracia e se torna um ditador. As tensões políticas. O mundo vira um palco de briga com Hitler no poder. O rolê ficou sinistro. Ele não perdeu tempo. A primeira coisa que ele fez foi rasgar o Tratado de Versalhes. Ele começou a construir o exército alemão de novo, a militarizar a Renânia, uma área que era para ser desmilitarizada, e a anexar outros territórios. E o resto do mundo, o que fez? Nada. A galera estava morta de medo de começar outra guerra. A política de apaciguamento era a moda do momento. Era tipo, deixa o Hitler pegar a Áustria. Deixa ele pegar um pedacinho da Tchecoslováquia. Ele vai se acalmar. Mas o Hitler não se acalmou. Ele viu que ninguém ia peitar ele. E o palco para o confronto já estava montado. De um lado, a Alemanha nazista, com seu líder maluco e um exército que se tornou uma máquina de guerra. Do outro, o Reino Unido e a França, que estavam na defensiva, com medo. E no meio do caminho, a União Soviética, que estava de olho em tudo, e os Estados Unidos, que estavam numa boa, de boa na lagoa, achando que a treta não ia chegar lá. E assim, a gente chega ao ponto de ebulição. A Alemanha invade a Polônia em 1939. O Reino Unido e a França, que tinham prometido que iam proteger a Polônia, não têm escolha a não ser declarar guerra à Alemanha. E foi assim, galera, que o mundo, que tentou evitar a guerra a todo custo, se viu no meio de uma nova briga, mas dessa vez com uma força de destruição que ninguém conseguia imaginar. Capítulo 2. A Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago. A gente combinou que o negócio ia ser cabuloso, e agora a gente vai ver o que a loucura de Hitler e a ganância da Alemanha fizeram de verdade. Segura na cadeira, respira fundo, porque o nosso próximo capítulo é sobre a Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago, que mudou o jogo da guerra para sempre. O papo é sobre a Blitzkrieg, uma parada que a gente pode traduzir como Guerra Relâmpago. Pensa em um time de futebol que não joga para ganhar, mas para humilhar o outro time, para esmagar o outro time. É tipo isso. A Blitzkrieg era a tática da Alemanha de Hitler. Era a combinação perfeita de velocidade, tecnologia e surpresa. A invasão da Polônia. O primeiro voo da águia chega de papo, vamos para a ação. O primeiro país a sentir o que era a Blitzkrieg foi a Polônia. No dia 1º de setembro de 1939, a Alemanha invade a Polônia. O mundo estava esperando uma guerra de trincheiras, um negócio lento, mas a Alemanha quebrou o script. A parada foi assim. Primeiro a aviação, a Luftwaffe, bombardeou aeroportos, pontes e estradas. Depois, os tanques, os panzers, avançaram de forma relâmpago, rompendo as defesas inimigas. E por fim, a infantaria, os soldados a pé, chegam para finalizar o serviço. A Polônia não tinha a menor chance. A cavalaria polonesa, heróica e corajosa, tentou segurar os tanques alemães. É tipo um cara tentando parar um trem com uma espada. Era insano e trágico. A Polônia caiu em menos de um mês. A União Soviética, que tinha um pacto secreto com a Alemanha, invadiu a Polônia pelo leste. A Polônia foi dividida e devorada. A guerra tinha começado e a Europa inteira estava em choque. O que a galera tinha achado que seria uma guerra de 1 ano se tornou uma guerra de 6. A queda da França, a derrota surpreendente. Depois da Polônia, a galera estava se perguntando: quem é o próximo? E o próximo foi a França.
A França tinha a linha Maginot, uma fortificação gigantesca, um sistema de bunkers, fortes e túneis que era para ser impenetrável. A galera achou que a França estava protegida, mas os alemães eram espertos e malignos. Eles não foram pela linha Maginot, eles passaram por fora, pela Bélgica. O ataque alemão foi relâmpago. Eles ignoraram as defesas francesas e avançaram de forma assustadora. A França, que tinha um dos maiores exércitos da Europa, foi esmagada em semanas. A Blitzkrieg era tão rápida que a comunicação entre os comandantes franceses não funcionava. Quando um comandante recebia a notícia de que os alemães estavam a 50 quilômetros de distância, na real, eles já estavam a 10 quilômetros. A galera ficou bugada. A França se rendeu em junho de 1940. A cena de Hitler em Paris, em frente à Torre Eiffel, é chocante. É tipo o vilão que venceu. A Europa estava de joelhos. A Alemanha dominava a maior parte do continente, da Polônia à França. Só um país se mantinha de pé: a Grã-Bretanha. A Batalha da Grã-Bretanha, a primeira derrota de Hitler. Depois de conquistar a França, o próximo alvo de Hitler era o Reino Unido. Mas a Grã-Bretanha não era uma presa fácil. Ela era uma ilha, e a Marinha Real Britânica era monstra. Para invadir a Grã-Bretanha, a Alemanha tinha que dominar os céus. E aí, a gente entra na Batalha da Grã-Bretanha. A Luftwaffe, a aviação alemã, começou a bombardear as cidades britânicas, as bases aéreas, os portos, tudo o que podia. A ideia era esmagar a Real Força Aérea Britânica, a RAF, para que a Alemanha pudesse invadir o país por mar. O que o Hitler não esperava era a resiliência do povo britânico e a inteligência dos pilotos da RAF. A Batalha da Grã-Bretanha não foi no chão, foi no ar. Era um duelo de vida ou morte no céu. Os pilotos britânicos eram em menor número, mas eram cabulosos e tinham uma arma secreta: o radar. Eles podiam ver os aviões alemães vindo de longe e podiam se preparar. A cada ataque, os britânicos perdiam aviões, mas os alemães também. E no final, a Alemanha não conseguiu destruir a RAF. O Hitler, que estava acostumado a só ganhar, teve que engolir a derrota. A Grã-Bretanha foi o primeiro país a resistir à Blitzkrieg. A derrota na Batalha da Grã-Bretanha foi um golpe pesado para a Alemanha. Hitler teve que mudar o plano e adiar a invasão da Grã-Bretanha. O risco da Blitzkrieg. A inevitável queda. A Blitzkrieg era genial e maligna, mas tinha um risco. Era como um jogador de pôquer que só aposta alto. Se ele ganha, ele fica rico. Se ele perde, ele fica quebrado. A Blitzkrieg dependia de vitórias rápidas. Se a guerra se arrastasse, a Alemanha teria problemas. Se você curtiu essa parte da história, já se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho para não perder nada. No próximo episódio, você vai ver como a arrogância de Hitler encontrou a fúria de um país gigante, frio e vingativo. Vem comigo para a Operação Barbarossa, onde a Guerra Relâmpago finalmente encontra o inverno russo.